Olá, sejam muito bem-vindos ao Beatles Love. E hoje eu vou falar a minha opinião sobre um filme que eu assisti há pouco tempo, há cerca de um mês. Porém, ele foi lançado no Brasil há mais de um ano. Foi lançado em agosto de 2019. E, bom, eu não vou dizer o título do filme. Eu vou ver se você aí consegue entender a dica que eu vou dar. É isso mesmo, quem falou Yesterday acertou. Hoje vai ser o filme que eu vou comentar. Não sou crítica de cinema, não entendo muito sobre cinema, mas senti a necessidade de fazer esse vídeo para dar a minha opinião, já que muitos amigos, muitos clientes, muitos conhecidos acabaram me perguntando o que eu achei do filme. Um detalhe muito importante que eu queria deixar claro. Se você não assistiu o filme e deseja assistir, não assista neste momento este vídeo, porque ele está lotado de spoiler, porque eu vou falar abertamente. Yesterday é uma comédia romântica britânica escrita por Richard Curtis e dirigida pelo Danny Boyle. Tem como protagonista o ator chamado Himesh Patel, que fez o papel de Jack Malik, aquele músico fracassado, desanimado, frustrado por não fazer sucesso com suas composições ou não chamar a atenção do público enquanto se apresenta. Com exceção do seu grupo de amigos bem pequeno, nesse grupo seleto de amigos do Jack se destaca uma pessoa bem importante, a atriz Lily James, fazendo o papel de Ellie, a amiga de infância de Jack e também empresária que acredita no futuro de sucesso dele, acredita em milagres e sempre o apoia. Neste elenco temos também a atriz Kate McKinnon, que foi a empresária que conseguiu ali fazer com que Jack Malik fosse conhecido rapidamente e obteve aquele sucesso estrondoso que conseguiu em tão pouco tempo, com as composições dos Beatles. O ator Joel Fry faz o braço direito de Jack Malik, ali é o seu amigo, companheiro que cuida da agenda dele particular e que tá fazendo o papel de Rocky Raccoon, não sei, mas eu só sei que ele dá uma pitada de humor adequada ao filme. O apresentador James Corden participa rapidamente como ele mesmo, né? Ele faz o papel dele mesmo como apresentador. É uma participação super curta, mas muito válida, porque eu virei fã desse apresentador quando eu assisti aquela entrevista chamada Carpool Karaoke, que ele fez com Paul McCartney. E ali eu senti uma conexão muito grande entre ele e o Paul e os sentimentos. Foi muito emocionante. Eu assisti essa entrevista cerca de umas 50 vezes. Ela é muito bacana e eu recomendo para quem ainda não assistiu. Quem fez o próprio papel também é o cantor Ed Sheeran, que teve uma participação até bem considerável dentro do filme, fez algumas piadinhas bacanas. Foi interessante a participação dele, principalmente por ele ser um cantor britânico que está fazendo muito sucesso na atualidade. E seu foco, né, a faixa etária que realmente curte bastante o Ed é entre os jovens e adolescentes, que eu acho que é uma forma de trazer essa faixa etária para assistir ao filme. Bom, vou falar minha opinião sobre o filme Yesterday. Ele realmente é um filme bacana, legal, né, divertido, suave, leve. Tem muitas referências realmente a Beatles, então assim, são várias durante algumas cenas, você fica bem claro isso. Mas sinceramente, eu como bitomaníaca, fiquei um pouco frustrada, decepcionada com o resultado do filme. Porque se você olhar o trailer, ele vende uma ideia que vai ser voltada à bitomania, né? Que vai ser realmente direcionada aos bitomaníacos. Primeiramente, o trailer traz uma pergunta pra gente: como seria o mundo sem os Beatles?
Então, eu estava esperando assistir um cenário que me demonstrasse como seria o mundo sem os Beatles. E eu simplesmente não senti uma diferença brutal, apenas de que as pessoas não conheciam os Beatles e gostavam talvez de outra banda. Jack Melick, então, ele teve aquele apagão de 12 segundos no mundo todo, né? Foi bem interessante a questão da música, né? A parte instrumental de A Day in the Life, né? Enquanto eu tava apagando todos os pontos mais importantes ali do mundo, até Jack Melick bater contra o ônibus, né? Ser atropelado pelo ônibus. Aliás, isso eu achei bem interessante, porque se você pensar, quem sofreu um acidente, caiu da moto, no caso, e quebrou os dois dentes? Foi Paul McCartney. Quem foi que compôs Yesterday? Paul McCartney. Então, assim, se você juntar, né, as peças, foi bem feito nesse sentido. Agora, muitas lacunas ficaram em branco para mim, né? Por exemplo, Jack Melick sofre esse acidente e quando ele retoma a consciência, primeiro que quem tá segurando a mão dele é Ellie. Ele não se tocava que a menina era extremamente apaixonada por ele. Quando ele acorda num mundo que nunca existiu Beatles, que não existe Beatles, né? Não pode ser no mesmo mundo que ele acorda, porque não tem como o mundo inteiro se esquecer. Ah, eu esqueci da existência dos Beatles, mesmo porque não havia referência, nem os discos existiam, porque pode ser que com o apagão aconteceu alguma coisa cósmica, mágica, que todo mundo se esqueceu, menos ele e mais duas pessoas que a gente ficou sabendo mais pra frente. Só que e os discos? Quando ele toca a música, então ele percebe que as pessoas nunca ouviram. Fala, como assim você nunca ouviu falar? Dos Beatles, John Paul, George Ringo, quem? Ele tocou Yesterday, né? E o pessoal ficou todo estarrecido com a música. A Ellie teve uma reação de surpresa. Eu não entendi a reação dela ali. Foi uma reação de surpresa. Eu não sabia se era uma reação positiva ou negativa. Então, ali eu fiquei meio em dúvida. Não sei se alguém também ficou. Foi bem interessante. Aí ele percebe que não só os Beatles que haviam sumido ali da existência, né, do planeta, e sim Coca-Cola, e sim Harry Potter, e sim cigarro, e sim Oasis. Aí eu fiquei pensando, o que que eles querem dizer com isso, né? Aí você pensa, tá, então será que Jack Melick morreu e se encontrou ali no céu, ali de repente é o céu, com John Lennon, inclusive? Aí você fala, então, e George Harrison, por que que não tava? Ah, então ninguém morreu realmente? É um mundo paralelo que todo mundo está realmente vivo? Cadê Paul? Cadê George? Cadê o Ringo? E aquele senhor, aquela senhora que aparecia ali nos shows, né? Olhando ele de estranho. Aí a senhora, acho que foi a senhora, levantou ali o submarino amarelo. Da onde que ela conseguiu um submarino amarelo? Assim, eles estavam lá até o momento que eles quiseram falar. E eles olhavam meio feio, meio desconfiado, meio assim. Então você esperava o quê? Que eles chegassem, eles falaram, eu sei da sua verdade, eu vou acabar com a sua vida, eu vou falar pra todo mundo. Não, eles foram agradecer, né? Então assim, meio que frustra também. Porque quando você acha que vai dar uma incrementada no filme, né? Não, ó, muito obrigada aí pra você. Tá, olha o endereço. Não, poderia ser explorado de outra forma isso. Então, assim, e por que esses dois? Então, assim, mais outra lacuna em branco. Por que esses dois e Jack Melick lembravam e o restante não? O que que aconteceu com eles? Eu não sei, parece que eles quiseram fazer um filme um pouco meio nonsense, tipo Yellow Submarine, mas parece que tem mais uma descontinuidade do que ser um nonsense. Eu não entendi. E eu queria que tivesse uma explicação para todas essas lacunas que estão passando na minha cabeça. Eu particularmente acho até que seria muito legal se eles tivessem feito um piloto, um filme piloto para iniciar um seriado, porque eles iam ter material para muitos episódios. Ia ser uma loucura, usando as músicas mas eu acho que também fica muito caro, né? Se você for ver, eles pagaram os direitos autorais de 20 músicas, acabaram usando acho que de 17 músicas no filme. Então sai realmente caro. Então talvez por isso que eles não façam um seriado.
Mas então aproveitasse esse tempo, né, desse filme, que não é tão curto, e jogasse mais peças bitomaníacas e de repente explicasse pra gente. Ficou muita lacuna na minha cabeça, em branco. Na verdade, o filme quis deixar a ideia de que, independente do intérprete, a pessoa faria um sucesso tremendo, tanto quanto os Beatles, com apenas tendo essa obra na mão, né, que são as canções dos Beatles. Eu não sei se apenas uma pessoa, né, no caso Jack Melick, conseguiria obter o sucesso que os Beatles conseguiram. Eles eram em 4, a magia acontecia em 4. Tinha que ter muita ali energia boa, muita conexão, né? Então a música não é só a letra. Eu acho que a gente nunca pode deixar de acreditar que as letras e as músicas dos Beatles são sensacionais, são realmente divinas. Mas, né, não sei se uma pessoa cantando elas, interpretando elas, seria o suficiente para obter esse sucesso de Beatles. Porém, eles quiseram demonstrar isso, e foi em curto tempo, né? Porque hoje em dia a gente tem tecnologia. Foi uma sacada boa do filme. Imagina como seria o sucesso de Beatles se a gente tivesse uma tecnologia na época como nós temos agora. Sinceramente, eu não achei que o Jack Melick ele tinha carisma. Ele não tinha a sagacidade, a ironia, o brilhantismo dos Beatles. Ele era um músico que se esforçou sim muito para se lembrar das letras, que se esforçou muito para se lembrar dos acordes, das harmonias, de tudo para formar ali aquela música como o Beatles fazia. Eu acho que o Himesh Patel, ele se saiu super bem na questão de tirar as músicas dos Beatles, porque ele interpreta elas, ele canta realmente, é tudo ao vivo e ele toca realmente. Então, ele se saiu super bem nisso. Aí a gente tem o momento ápice do filme, que eu acho que deveria ter sido dado mais valor, mais foco. Ele deveria ter tido mais tempo com o John Lennon, deveria ter trocado mais ideia com o John Lennon. Ali, todo mundo que eu conheço se emocionou. E assim, quando ele se encontra com o John Lennon, então o John Lennon deixa realmente uma mensagem muito bonita, né? Pelo que eu me lembro, que assisti o filme apenas uma vez, mas pelo que eu me lembro, ele diz assim, o John Lennon pra ele, pro Jack Melick, ele diz o seguinte: sempre fale a verdade e não esconda os seus sentimentos. Fale que você a ame, não perca ela, né? O amor tem que estar presente realmente num filme como este, porque o amor representa grande parte das letras dos Beatles, seja o amor universal, o amor por uma pessoa. Então eu achei isso bonito, mas muito pouco tempo com John Lennon. O romance ele tem que ser secundário, ele acabou tomando um pouco mais de intensidade do que os próprios Beatles, do que esse encontro que deveria ter sido explorado melhor. Aí quando ele começa a fazer sucesso, que ele tem que começar a viajar, ela se declara. E ela me fala um negócio desse: você tem que escolher meio entre mim ou a sua carreira. Como assim? Ela não era empresária dele inicialmente, ela não apoiava ele. E aí ela me fala um negócio desse. Quando você ama realmente uma pessoa, você quer que a pessoa decole, você quer que a pessoa faça sucesso. Se ela quiser fazer sucesso, você vai apoiar ela no sucesso dela. Não, não posso largar meu emprego. Eu largo tudo. A pessoa espera 20 anos para se declarar para outra, né? Já que a outra não percebeu. E aí ela deixa assim, tá bom, então vai, eu vou ficar. Não, gente, aí que você vai lutar pelo seu amor, né? Se liga. A gente luta pelo amor, sempre. Quando se ama de verdade, a gente luta pelo amor. Mas eu achei meio estranho essa parte. Então, assim, eu acho que eles quiseram dar ênfase tanto, fazer uma dificuldade para eles ficarem juntos. Gente, ele vai viajar, pega o avião, volta. Aí no final, depois eles ficam juntos, ok. Bacana, né? Porque no final o amor tem que vencer sempre. Antes de fazer esse vídeo, eu pedi para alguns amigos bitomaníacos, algumas pessoas que gostam de Beatles e tinham, claro, assistido ao filme,
para me mandarem um áudio bem curtinho sobre a sua impressão do filme. Vamos então falar sobre a opinião de Heloísa de Oliveira e Marcelo Pascoal. Eles gostaram bastante do filme, acharam bem divertido, bem alegre, engraçado, né? Eles disseram, foi uma boa ideia fazer esse filme, que eu também concordo. E gostaram muito do encaixe das músicas com as cenas, bem legal. A opinião de Maciel Lima é que o filme foi bem bacana, foi divertido, foi leve, foi suave, foi interessante. Ele achou muito interessante eles mesclarem a comédia romântica com Beatles, né? Ele, claro, tem alguns pontos que a gente até questiona. Ele também falou, eu questionei alguns pontos, mas no geral ele gostou muito. E gostou muito também da participação do Ed Sheeran, justamente porque isso vai trazer a garotada, né, o pessoal mais novo, para conhecer Beatles. A opinião de Rodrigo de Azevedo é que ele gostou muito do filme, achou super bacana, meio doido, gostou muito da interpretação de Himesh Patel, falou que o cara saiu super bem. E, claro, é a parte que ele realmente gostou muito, muito de ver John Lennon vivo. Aquilo realmente emocionou ele. A opinião de Marcos Zirpoli é que, apesar do carisma dos Beatles não estarem presente ali com Himesh Patel, os Beatles deixaram as canções que são consideradas uma obra de arte consagrada, porque independente do artista, elas vão ser um sucesso. Ele também disse que a parte de John Lennon realmente foi tocante para ele e que demonstrou que, independente dele ter tido sucesso ou não neste mundo paralelo, ele era feliz e que a felicidade vem realmente de dentro para fora. Outra coisa que ele comenta é que realmente o mundo seria muito triste sem os Beatles. A opinião de Peterson de Souza é que o filme foi ok. Muito ok. Ele esperava que explorassem mais o mundo e o assunto Beatle, né? Ele criou realmente também muitas expectativas com o trailer e com a chamada do filme. Yesterday, na verdade, me frustrou como fã de Beatles, né? Tem muita gente que fala, mas não se trata dos Beatles, se trata de uma comédia romântica. Aceite isso. Não vou aceitar. Você me prometeu no trailer um filme para Beatlemania com uma coisa assim super bacana, mas ali praticamente todas as piadinhas que a gente tinha de Beatles, todas as partes mais engraçadinhas, as referências mais intensas foram passadas no trailer. Aí você assistiu o filme e você fala, mas eu assisti isso no trailer. E aí, o que você tem de novo para me dar? Né? A gente espera, a gente cria uma expectativa muito grande assistindo apenas ao trailer. Uma observação também que eu gostaria de fazer em relação ao ator Himesh Patel é que no papel de Jack Melick eu esperava que ao cantar as músicas dos Beatles o músico ficasse ao menos eufórico, ficasse tranquilo, ficasse alegre, tivesse uma leveza. Eu não senti isso nele. Eu senti um desespero cantando help, claro, porque ele estava pedindo ajuda. Porque ele se sentia o quê? Culpado. Era uma condição de ética ali, de moral, que ele estava em dúvida, porque no mundo paralelo os Beatles nunca existiram, então as músicas seriam dele. Mas no fundo, a consciência dele estava pesando. Mesmo assim, eu não senti essa alegria vindo do ator, né? Eu não senti uma alegria em cantar a música, uma leveza em alguma cena. Eu sempre senti ele muito quieto, muito parado, muito concentrado, muito focado. Não senti em momento algum a alegria próxima aos Beatles. Então isso me deixou um pouco incomodada, vou ser bem sincera, né? Isso me incomodou bastante. Aí eu vi rapidamente uma entrevista com ele e a postura dele do filme que eu estou descrevendo era idêntica a enquanto ele estava dando a entrevista. Talvez seja um pouco do ator. Ele é muito concentrado, muito compenetrado, muito sério, não sorri, não dá risada, não é expansivo. E eu acho que para fazer as canções dos Beatles em uma pessoa decolar, a pessoa tem que ter muito carisma
e muita alegria no coração. E assim eu finalizo o vídeo que eu fiz sobre a minha opinião. Foi apenas uma avaliação da minha concepção, da minha expectativa que eu tinha do filme Yesterday. Um grande beijo da Ilê Lennon.